Conecta aqui agora. Tá resolvido. Isso é pra quê? Isso para passar na outra sala. Tá. Aqui você tem o cabo. Tem o cabo que vai. Eu não sei se é de cima ou de baixo, mas não acho que é de baixo. Ali tem uma barreira. Que tem um bacana. Pronto. Agora é só ligar lá. Ele tá lá e Tá gravando? Tá gravando. Tá, porque já. Como eles estavam tocando, peguei um pedacinho deles. Tá gravando. Que já 8 horas já entra a abertura. Tá gravando mesmo. E ela tem. Dá pra gravar até o final, pelo número de horas. tem 2.000 minutos.
aquilo que é o objetivo de cada um de nós, dentro da sua condição, dentro do seu processo, mas procurar principalmente conhecer a si mesmo, seguindo os passos do caminho deixado por vós. Pedimos a vós mais uma vez que nosso encontro transcorra a mais perfeita ordem, a mais perfeita paz. Que a vossa luz e a vossa paz esteja presente constantemente na mente e no coração de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Aproveitando essa oportunidade, a gente gostaria de agradecer a Marina, também pela deixa toda esse projeto aí com a música. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Jo, que vai comandar para a gente a reunião de hoje. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Altíssimo se faça presente nos nossos corações. E aqui estamos mais uma vez para fazermos acontecer essa semana festiva na nossa casa, onde nós temos a oportunidade de estar homenageando a nossa casa. Porém, que na semana que vem, na próxima semana, porque hoje é dia 24. Então a gente sempre antecipa, a gente tem esse hábito de antecipar uma semana para que a gente não coincida com as semanas de Kardec que são feitas nas outras casas. Mas então a gente está aqui dando início a essa semana tão feliz para o nosso coração, que gosta, né, do nosso calendário, da nossa casa. E para estar iniciando essa nossa semana, nós temos muito que agradecer a esse já o nosso convidado, ao Gilson Freire, que com tanta atenção, com tanta boa vontade, atendeu a nossa solicitação e aqui está para falar para a gente dentro do tema escolhido, porque nós escolhemos o tema porque está dentro do Espírita. Então, dentro desse tema principal, nós escolhemos subtemas que pudessem compor a nossa semana. Ele vai estar falando, então, sobre heroísmo e orgulho. Então, nós agradecemos muito ao Gilson, porque ele é um grande estudioso, né? Profundo estudioso. Ele é de Deus Espírito. Então, tudo aquilo que a gente for falar com referência ao Gilson, a gente vai estar falando um pouco, porque o Gilson é uma pessoa grandiosa. É o nosso coração na casa desse mundo, o Gilson vai ver como está aqui. Então, homenageando Kardec. Foi Kardec. A gente tem o hábito, né, de chamá-lo de Allan Kardec, mas o nome de Kardec era Hippolyte Léon Elisard Ribário. Nasceu no dia 3 de outubro, olha o porquê da semana, né? Porque ele coincidiria com a semana que vem, mas a gente diz que é dia da semana. Nascido na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou em Paris no dia 31 de março de 1869. Nós procuramos, né, pincelar algo relacionado para que a gente pudesse estar situando Kardec. Então, dedicou-se a ensinar, né? Ele era um discípulo de Pestalozzi, autor de várias obras, como nós sabemos, né? Aos 51 anos, ele deparou-se com aquele fenômeno conhecido das mesas girantes, que chamou muita atenção, e ele quis compreender o que era aquilo, porque ele imaginava que, ele entendia que mesa não pensava, mesa não raciocinava. Então, que fenômeno era aquele? Então, ele começou a estudar até que ele entendeu, né, o que estava por trás de tudo aquilo. E convenceu-se, portanto, da existência dos espíritos e da maneira como eles estavam querendo dizer que queriam comunicar. Então, eles lançaram a mão desse recurso para dizer: olha, nós estamos aqui, né? Então, acreditem que nós estamos aí comunicando e é possível comunicar. E ele, convencido da sua condição de espírito encarnado, adotou um nome que ele entendeu que aconteceu numa existência anterior ao tempo dos druidas. Druidas foi uma classe que existiu há aproximadamente 3.000 anos. Eram pessoas assim muito inteligentes e eles ocupavam parte da Europa
que hoje corresponde à Espanha, Portugal, parte da França, parte do Reino Unido. Então, aí que haviam os druidas. Então, ele entendeu que ele pertenceu, ele teve uma vida nesse tempo, nessa época, ele entendeu, ele detectou que o nome dele era Allan Kardec. Então, com aquela máxima, né, que é atribuída a ele, fora da caridade não há salvação, ele mostra, né, que a igualdade, portanto, que há entre todos. No túmulo do Kardec, lá em Paris, no cemitério do Père Lachaise, está escrito a inscrição: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, aí Allan Kardec, e agora, para homenagear Allan Kardec, iniciando essa nossa semana feliz, nós chamamos então o Gilson Freire para estar dando início. E lembrando também, gente, antes do Gilson vir, que nós coordenamos o departamento aqui da casa que chama-se DEA, que é o Departamento de Evangelização de Adultos, que é o departamento responsável pelas palestras públicas. E nós temos o nosso diretor, que é o Parreira, que aqui está, né, que desempenha sua função assim tão bacana e que ajuda-nos, né, a coordenar a coisa. Boa noite, amigos. Me sinto muito feliz por estar aqui com vocês. Não posso dizer que me sinto orgulhoso, mas até que gostaria. Mas enfim, é uma honra muito grande compartilharmos esta hora com amigos queridos, tão queridos do coração, e com todos vocês que certamente também nesse momento tomamos por amigos queridos do coração. Que o Senhor esteja conosco, iluminando-nos sempre na grande estrada da vida, para que a jornada terrena seja para todos nós produtiva, elevando-nos às esferas iluminadas que tanto aspiramos. Vamos então abordar este tema com vocês: o orgulho e o egoísmo. E vamos logo concluir que estamos diante de um tema da máxima importância para a nossa felicidade. Dizemos que nascemos todos nós condenados por Deus à felicidade. Uma condenação inevitável, inexorável. Todos nós estamos predestinados à felicidade. Podemos dizer que é a marca estampada no DNA do nosso espírito, por tratar-se de uma herança divina. Mas nós, ao longo de muitas encarnações, temos colhido de sabores, dores, amarguras e dificuldades. Certamente que não era a intenção de nosso amado Pai semear em nossa longa trajetória pelo oceano do tempo amarguras e dificuldades que viessem a constranger-nos a dores e tormentos. Certamente que se temos colhido ao longo de todas as nossas vidas esses sentimentos que nos constrangem a tristezas e pesares, aflições e vicissitudes, certamente porque nós não estamos vivendo de uma forma conveniente. E não temos dúvidas de que o orgulho e o egoísmo está na raiz de todos os nossos males. Se nós nos convencermos disto com toda a certeza,
haveremos de colher as alegrias que já estão semeadas no campo íntimo do Espírito. Portanto, estamos diante da origem de todos os males. Trata-se, portanto, de um assunto de grande importância para todos nós, porque não há ninguém que não queira viver feliz. Não há ninguém que não queira amenizar a sua vida e transformar a sua trajetória em passos amenos, através de jardins floridos e encantados. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma interrogação crucial às entidades que o orientavam. Qual o maior obstáculo ao progresso humano? Se perguntássemos isso para vocês, certamente nós nos lembraríamos de alguns obstáculos seríssimos. As nossas realizações pessoais no mundo. Hoje, certamente, vocês diriam assim: mas deve ser a depressão o maior obstáculo ao progresso do homem, porque a depressão constrange o homem, inibe o seu potencial de realização e de crescimento no mundo. Ou poderíamos pensar: os maiores obstáculos são as dificuldades naturais da vida, ou quiçá as sociedades que nos impõem por vezes seríssimos obstáculos às realizações pessoais. Será que responderíamos isto? Ou as enfermidades que por vezes nos corroem o corpo, solapando-no também as nossas possibilidades de crescimento e realização na vida e no mundo? Mas os Espíritos, com sabedoria, responderam que o maior obstáculo à caminhada humana, ao progresso, reside no orgulho e no egoísmo. Questão 785. E quando observamos os homens vitoriosos, os grandes homens da terra, aqueles que galgaram os patamares da sociedade, sobrepondo-se a todos os valores humanos, ocupando posições de comando, de destaque, de poderio econômico, nós somos levados a acreditar que eles foram movidos por forças poderosas que podemos classificar como pertinentes à vontade egóica de crescer e a soberba de passar por cima dos obstáculos humanos. Porque os grandes vitoriosos da terra, os homens da força e do poder, estão imbuídos destes sentimentos, não como regra geral, evidentemente, porque há aqueles que são levados a estas posições por méritos próprios e conquistas genuínas do intelecto ou mesmo do coração. Mas nós ficamos um pouco pensativos diante dessa resposta dos Espíritos. O orgulho e o egoísmo inibe o crescimento humano, solapa as nossas possibilidades de progresso. Como entender isto? Este é o nosso assunto de hoje. Porque Kardec também nos afirma categoricamente que o orgulho e o egoísmo são os pais de todos os males, os pais de todas as dores, os pais de todas as nossas aflições. Vamos tentar compreender isto. É claro que vocês já estão deduzindo que é exatamente na postura de orgulho e de egoísmo que o homem pratica maldades. É onde ele se faz cruel e ele impõe ao seu semelhante
a sua vontade ególatra, os seus desejos de um ego hipertrofiado. E daí então nós podemos deduzir que toda a maldade humana, de modo geral, tem por trás, nos painéis do espírito, sentimentos de orgulho e de egoísmo. Vamos procurar entender isso de uma forma mais completa, afeita às necessidades do nosso intelecto, porque nós crescemos um pouquinho, deixamos o domínio da fé cega e hoje cultuamos a fé raciocinada, que requer de nós compreensão, clareza. E através da compreensão, ao entendermos o funcionamento dos fenômenos que nos interessam, nós vamos nos convencer da necessidade de modificarmos em nós determinados pendores, para que genuinamente possamos conquistar a felicidade. Ora, nós estamos imersos num oceano de leis. Somos como peixinhos diminutos mergulhados num vasto oceano. E é impossível viver fora deste oceano, porque nada existe além deste oceano. Este infinito oceano é o pensamento de Deus, é a consciência divina que preenche todo o nada até o infinito. Nós estamos imersos neste vastíssimo oceano, que é um oceano de leis, é um oceano que orienta todas as realidades fenomênicas existentes na realidade. Portanto, todos os fenômenos desse universo funcionam sob o império de leis, das quais não se pode escapulir. A ciência, no seu afã de decifrar os grandes mistérios da vida e do universo, cuida de descobrir estas leis. E curiosamente a ciência chega à conclusão de que elas se expressam em linguagens matemáticas. Alguém sabe dizer por que as leis são matemáticas? O nosso Galileu Galilei, no século XVI, já havia nos afirmado: a natureza está escrita numa linguagem matemática. Deus cria com contas, pesos e medidas. É tão bonitinha essa afirmativa do Galileu. Ele entendeu que há uma inteligência comandando os fenômenos do universo, e essa inteligência sabe matemática. E a ciência contesta, ao decifrar as leis, que as leis se expressam de uma forma inteligente, coerente, de tal forma que o universo funciona da maneira como funciona. As massas se atraem na razão direta de seus valores e na razão inversa ao quadrado de suas distâncias. Lei da gravidade universal, uma lei matemática. Portanto, essas leis movem todo o universo e todos os seus filhos, todos os seus fenômenos. E essas leis se expressam em todos os níveis de manifestação fenomênica do universo. Desde a intimidade do átomo, ali está um conjunto poderoso de leis, permitindo a atração das partículas e a edificação do átomo e de suas construções,
que vão sustentar a estrutura física do universo. Mas essas leis se expressam em todos os reinos. E assim nós identificamos que a atração entre as partículas atômicas, a coesão das massas no nível macroscópico do universo, é a mesma atração que move os animais em obediência à sexualidade. É a mesma força que no reino espiritual irá desenvolver na criatura o amor, a força que funde criaturas em sentimentos elevados. São as mesmas leis a se expressarem de acordo com a necessidade de cada um de seus níveis. Portanto, nós estamos imersos em leis que não podemos desobedecer, porque se não seguirmos estas leis, nós iremos colher frustrações, dissabores, por vezes desastres. Já imaginaram um cientista que pretendesse enviar um satélite à Lua sem obedecer às leis da balística, as leis da cinética, as leis gravitacionais, as leis do impulso e todas as leis que movem os corpos? Não seria possível ele atingir o seu objetivo sem conhecer com precisão estas leis e obedecê-las. Portanto, o nosso trabalho aqui hoje é conhecer algumas das leis que movem o nosso ser espiritual, convencendo-nos de que convém obedecer a estas leis. Comecemos pelo universo das energias que movem todos os fenômenos do universo, inclusive nós. As energias se irradiam por todos os rincões do infinito. E a ciência já constatou que a energia, na sua manifestação, ela é uma onda. Esta onda é feita de uma vibração, de um movimento composto de duas fases. Uma fase de subida, que é a espícula da onda, e uma fase de descida, que é a depressão da onda. Então as ondas caminham neste embalo: subir para descer, descer para subir. E esta oscilação movimenta o universo, configurando assim dois tipos de movimentos fundamentais que fazem o universo: o movimento de expansão e o movimento de contração, que se alternam na linha do tempo. Então todos os fenômenos, uma vez que todos os fenômenos são movidos por energias, todos os fenômenos vão participar deste movimento: subir, descer, descer para subir, subir para descer. Assim funciona a vida, queiramos ou não. Assim funcionamos nós, em todas as instâncias de nossas manifestações: subir e descer, descer e subir, dentro de determinados limites. São os limites da movimentação fenomênica normal. Subir e descer, portanto, é normal. Desta forma, nós vamos encontrar na existência duas polaridades de energias no universo. O nosso universo, portanto, está bipolarizado em energias que ora se expressam para um lado, ora se expressam para o outro lado, que o taoísmo chamou de energias yang, energias yin, energias positivas e negativas, que se abraçam, se alternam
na unidade do tempo para produzir todos os fenômenos do universo. O átomo está feito assim, da conjunção dessas energias que se contraem e se expandem. Energias positivas, energias negativas. E este fato faz com que a vida se expresse em todas as suas instâncias através de ciclos. Porque o ciclo é um movimento que vai ao máximo e depois vai ao mínimo para ir novamente ao máximo para retornar ao mínimo. Observemos as águas no seu ciclo permanente, a mover a natureza. As águas se evaporam no movimento de expansão, se condensam, se precipitam para formar as chuvas, caem, nutrem a natureza para novamente repetir o fenômeno de expandir na evaporação, condensar depois nas precipitações. É como uma onda que se vai e que se vem, que se vai e que se vem. E encontramos este movimento até mesmo nas estações, em que agora assistimos à exuberância da expansão da primavera, em florescências e alegrias e cores. Não tão evidente na nossa nação, mas nos países dos extremos, nota-se este fenômeno com tanta evidência, a contração do inverno, do outono e do inverno, em que a vida parece se extinguir, dá lugar depois à expansão da vida na primavera. E assim a vida se expande, a vida se contrai. Como as ondas do mar que se precipitam nas praias e se recolhem de novo nos seus movimentos de ir e vir. A vida é assim, é esta onda maravilhosa que nos faz nascer, insistarmos nos úteros femininos, contrairmos-nos até a dimensão unicelular de um óvulo fecundado para expandirmos depois no crescimento embrionário vertiginoso para nascermos depois e continuarmos a nossa expansão até o meio da vida, a metade da nossa existência, quando então nós vamos descer. Ah, ninguém gosta. Ninguém gosta de contrair, ninguém gosta de descer a onda da vida. Porque a gente aparentemente perde, os cabelos caem, os dentes se vão, as rugas aparecem, o raciocínio se torna lento, a memória se evapora. Não é verdade? Olhamos no espelho, uma ruguinha aqui nova hoje, amanhã outra. E os cabelos brancos, meus cabelos eram tão grandes. Enfim, esta é a movimentação natural da vida, e se nós nos acomodarmos a ela, nós desceremos com alegria, como alguém que desce um tobogã, porque sabemos que estamos tomando embalo para a nova subida. Isso é muito consolador. Toda descida é um prenúncio de nova subida. Eu estou descendo, eu vou até a degradação final do meu corpo, ao decaimento orgânico, que é a morte. Mas depois eu vou me atirar a novas edificações, nova expansão, novas construções. E neste embalo nós vamos nessa onda aí, como está expresso aí, a onda reencarnatória, que é a vida que se manifesta, se recolhe para se manifestar novamente. Nesse embalo nós vamos alternando renascimentos e mortes, que na nossa ignorância por vezes achamos ser o fim de tudo. Mas não pode haver fim para tudo. Tudo segue no seu embalo inexorável e inesgotável.
porque nenhuma energia pode ser destruída, somente transformada, segundo o princípio da lei da termodinâmica. Então nós somos feitos desses embalos, para mais e para menos. Alternamos estes dois movimentos na nossa intimidade, assim como os astros fazem esses movimentos também. Movimentos de contração e de expansão são movimentos próprios que geram sóis, mundos, movimentam galáxias. É a chamada dança do universo, estes movimentos de contrações e expansões. E nós fazemos estes movimentos em todo o nosso funcionamento. Há um movimento em nós que a ciência chama metabolismo. É o trabalho da célula. As células trabalham no seu afã de suportar-nos e sustentar-nos. A expressão na carne. E ela faz um movimento de construção, de assimilação, de incorporação de massa. Se chama anabolismo. Ana é acrescentar. Mas depois ela entra em repouso, ela excreta, ela aparentemente perde massa no movimento chamado catabolismo. Cata é quebrar. Então a célula sintetiza, a célula quebra. A célula trabalha, a célula repousa. Ela está obedecendo ao movimento energético do metabolismo, que se faz então de uma onda que vai e uma onda que vem. Até o meio da vida predomina a fase anabólica, crescimento. No meio da vida em diante predomina a fase catabólica, decrescimento. Então assim nós alternamos as fases anabólicas e catabólicas, são as duas fases do movimento orgânico que nos sustenta na vida. O nosso psiquismo funciona assim, porque o nosso psiquismo está movido por energias. E é por isso que de dia estamos ativos, trabalhamos, estamos vigilantes, conscientes, em contato com a realidade, e à noite apagamos-nos. É o normal, né? Infelizmente, para uns à noite é hora de sair e continuar as badaladas. Mas o normal é a contração do psiquismo. E assim o nosso psiquismo se faz também. Desta onda de atividade e de repouso. Atividade e repouso. Freud, ao estudar as instâncias do eu, identificou dois movimentos também fundamentais de uma onda. A onda que move a nossa personalidade. Identificou o instinto erótico, o instinto do amor, da felicidade, de vida, de alegria, mas identificou também o instinto tanático, o instinto de morte, de recolhimento, de quietude, de aparente retirada da vida. Então o nosso eu não é uma entidade absolutamente linear. Ele oscila, numa oscilação por vezes imperceptível, na maioria das vezes, em que chamamos normalidade. Então estamos um pouquinho mais animado, mais disposto, em outro momento um pouquinho mais recolhido, e assim vamos. Por vezes passamos um largo tempo numa fase, outro noutra fase, sem que isso detone qualquer tipo de patologia no nosso comportamento. É normal, porque não existe um movimento linear no universo. Nada caminha linearmente no universo, sequer o tempo, muito menos o espaço. Tudo é oscilante, tudo vibra, porque vibrar é a marca da existência. Por isso a gente pode parafrasear aqui o Descartes, dizer assim: vibro, logo existo. Se não vibro, não existo. Então somos eternos vibrantes a passearmos pelas paisagens da vida.
Aqui tem um desenho assim, muito curioso, né? Que nós custamos muito a fazê-lo e ninguém entende muito bem o que é isso, né? Ali o M, aquele M ali é a mente, é o quadradinho da mente. Está batendo na mente uma bolinha com a letra E, que é E de energia. A mente funciona porque a energia está ali, fazendo-a vibrar, para que ela funcione. Portanto, o nosso corpo físico é movido por uma energia vibrátil, uma energia que flui do nosso ser de forma inesgotável. Energia oriunda do manancial divino que alimenta a vida em nós. Nós esquecemos de agradecer a Deus por isso, porque se eu estou vivo a cada segundo, porque há uma energia, a seiva da vida, que de Deus penetra no meu ser e faz o meu ser funcionar, vibrar na sua permanente oscilação. Mas para que possamos compreender daqui para frente o nosso assunto, porque vocês estão se perguntando a esta altura, o palestrante se perdeu. Não era orgulho e egoísmo o assunto? Vocês podiam falar, ô, volta aí, ó, no assunto. Eu acho que eu vou voltar, vamos ver se eu vou voltar no assunto. E voltar, senão a Jô não me paga, né, Jô? A onda vibratória que nos move, vamos desenhá-la na vertical, porque nós precisamos observar este movimento ao invés de para cima, para baixo, agora para um lado e para o outro lado, apenas para compreendermos melhor. Vamos colocar a trajetória da vida para cima, como deve ser, porque estamos caminhando para Deus, e nós vamos oscilando nessa trajetória, para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, para um lado, para o outro. Agora? Então nós vamos evocar a figura de um pêndulo para compreendermos a dinâmica do nosso psiquismo, a dinâmica do nosso perispírito e o dinamismo que movimenta o nosso corpo. Vamos então evocar esta imagem espetacular de um pêndulo que oscila de um lado para o outro lado. Alguém aqui duvida que o espaço que o pêndulo percorre para um lado seja diferente do espaço que ele percorre para o outro lado? Alguém já viu um pêndulo cambeta que faz assim, ó, um pouquinho para cá, um tantão para lá? Não existe. Porque o pêndulo funciona sob a régide de uma lei inexorável. Ação-reação. Ação para um lado, reação para o outro. A reação é de idêntica intensidade à ação, porém de sentido contrário. Força para cá, força para lá. De mesma intensidade, de mesma amplitude. Claro. Então, a física estuda o pêndulo e determina uma série de leis que fazem o seu funcionamento. Ora, nós podemos pegar estas leis e aplicar à nossa personalidade. As leis não são as mesmas? As leis físicas e espirituais são as mesmas. Então, chegará um dia em que nós vamos calcular os movimentos dos pêndulos das nossas personalidades. E poderemos fazer projeções para o nosso futuro. Pois bem, então, o meu perispírito segue o meu espírito. E o meu corpo físico segue o perispírito. Compreenderam? Porque nós somos entidades ternárias, entidades altamente energéticas, dotadas de uma consciência, o cerne que é o nosso espírito, de onde fluem as nossas energias, que se projetam no perispírito e, enfim, no nosso corpo físico. Nós podemos, então, entendermos-nos como um pêndulozinho que oscila de um lado para o outro. O psiquismo funciona assim. A nossa mente funciona assim.
Mas nós podemos alterar o movimento deste pêndulo. Nos é dada essa possibilidade de interferirmos na oscilação que faz funcionar o nosso pêndulo interno. Nós podemos hipertrofiar o movimento para um dos lados do nosso pêndulo. Como fazemos isto? Certamente vocês estão achando que é muito complicado interferir nas nossas energias, hipertrofiando-as, para que elas se expressem com valores acima do seu normal. Como fazemos isto? É muito fácil. Levanta o nariz assim 10 centímetros, não precisa mais. Comece a olhar todas as pessoas de cima para baixo. Eu sou maior do que vocês. A menininha de nariz empinado. Ou seja, vou nutrir a minha personalidade com orgulho e egoísmo. Vou me sentir mais do que o outro. Chamamos isso de soberba, de orgulho, de vaidade, de prepotência. Há uma série de nomes para este sentimento que nós entendemos muito bem, mas a característica fundamental desta posição é colocarmos-nos acima do outro, imputarmos-nos maior valor do que valor ao outro, fazermos-nos o centro de interesse próprio da vida, subirmos nos tamancos e dizermos assim: mundo, gire ao meu redor, faça-se a minha vontade, eu sou o mais importante do universo. Dizem que isso se chama mito de Lúcifer. Então, quando nós alimentamos estes sentimentos de orgulho, de egoísmo, que nós vamos chamar agora de hiperegotismo, um egoísmo exagerado, uma hipertrofia do nosso ego, do nosso eu, as nossas forças vão acompanhar este sentimento e vão se hipertrofiar. O pêndulo vai subir para um dos seus lados. E vocês devem estar pensando assim: mas deve ser muito gostoso isso? Eu vou ficar cheio de energias, vou me tornar um touro, Ninguém vai me segurar, tanta energia que eu vou então alimentar o meu ser. No uso e no abuso das nossas vaidades, dos nossos egoísmos. Ora, por lei também do universo, o nosso perispírito e o nosso corpo físico irão também acompanhar este movimento de hipertrofia. E vocês verão, há uma igualdade perfeita entre as energias que nos movem e o nosso corpo físico. Por isso colocamos ali na balança, o lado do peso, o corpo físico em um dos pratos, e uma força incidindo sobre o outro lado dos pratos, da balança. De tal forma que a balança tenderá a ficar em equilíbrio. Se você tem mais peso, se você tem mais força de um dos lados da balança, você terá também mais peso do outro lado da balança. Se você tirar força de um lado da balança, você terá que tirar peso do outro lado da balança também. Mas como nós estamos no momento da hipertrofia, o pêndulo subiu, o corpo vai corresponder em igualdade ao movimento hipertrófico. Porque está dito aí, o corpo perispiritual e o corpo material formam a composição harmoniosa de energias. Quando agimos egoisticamente, desequilibramos essa composição vibratória
no espírito e no corpo. Há então decomposição e doença. Vamos entender isso daqui para frente. André Luiz também nos traz essa lição com clareza, que nós vamos traduzir para vocês, está lá em Evolução em Dois Mundos. Nas regiões espirituais, o perispírito é suscetível de sofrer alterações com alicerce na adinamia. Nós vamos, com todo respeito, corrigir um pouco aqui esta palavra adinamia, porque a adinamia é a ausência total de força. Isso não existe no universo, é questão de palavras. Vamos colocar hipodinamia, decaimento de força. Tá bem? Portanto, alicerçado na hipodinamia, proveniente de nossa queda mental, ou na hiperdinamia, o oposto, imposta pelos delírios da imaginação, os delírios do ego, nascidos no estado de hipo ou hipertensão do movimento circulatório das forças que lhe mantém o organismo sutil. Hipo e hipertensão se refere a forças. Forças para mais, forças para menos. Portanto, quando nós subimos as nossas energias psicofísicas, oriundas da nossa personalidade, pelo ato do orgulho e do egoísmo, nós tornamos o nosso eu maior do que ele deve ser. Engordamos o nosso eu. O nosso ego se agiganta. Nós nos colocamos naquela posição de supervalorização de nós mesmos com detrimento dos outros. As atitudes de hiperegoísmo vão promover no nosso corpo físico hipertrofias e hiperfuncionamentos. Vocês sabem o que é isso? O que é uma hipertrofia do nosso corpo? Crescimentos em excessos, massa em excesso, funcionamento em excesso. Se vocês vasculharem um livro de medicina, vocês vão se surpreender com a quantidade de enfermidades que tem antes do seu nome hiper alguma coisa. Está aí a hipertensão, a mais comum delas, não é? Um tônus energético a mais incidindo sobre a árvore circulatória. Portanto, os movimentos hipertróficos, hiperformativos que nós observamos no nosso organismo são filhos do hiperegoísmo. Essa é uma descoberta fantástica, vocês não acham? Acabamos de descobrir a causa do câncer, não descobrimos agora? Como que uma célula do câncer se comporta? Ela é extremamente egóica, ela quer crescer em detrimento do organismo, ela rouba nutrientes do organismo para crescer, ela quer se tornar um tumor a se expressar em todo o organismo que se dane. Ela reflete o comportamento do espírito. É o comportamento do ser espiritual impresso na sua carne, com as consequências terríveis que conhecemos. O câncer é produto do nosso intenso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas energias hipertróficas, viciadas de encarnação para encarnação. Chega um momento em que o corpo colhe este fruto terrível, oriundo dos nossos sentimentos, das nossas ações. Mas tudo no universo tem que se equilibrar. O que cresceu muito vai ter que parar no seu local adequado? Não. Vai passar do seu limite no movimento contrário e subsequente. A toda hipertrofia se acompanhará hipotrofias, degenerações, destruições. Portanto, os movimentos hipotróficos do nosso corpo são reflexos das nossas anterior hipertrofias. Porque o perispírito, como diz André Luiz, vai adoecer
de hiperdinamia ou hipodinamia, de hipertensão de suas forças ou hipotensão das suas forças. E como que se passa de uma coisa para outra? Por rebote, por reverberação dessas forças, por ricochete dessas forças, porque o pêndulo tanto que sobe que uma hora ele vai descer, vai destruir a caixa do relógio. E eis-nos então colhendo no nosso corpo doenças degenerativas, doenças hipotróficas, órgãos que se recusam a funcionar, células que morrem antes da hora. E você não sabe por quê. Por que elas se comportam assim? É a genética, é a herança, é isto, é aquilo, são as bactérias. Enfim, este é um conhecimento muito precioso para nós. Porque agora estamos entendendo a origem das doenças hipertróficas, hiperformativas, tumores, e das doenças hipotróficas degenerativas. Claro. Porque estamos no domínio da ação e da reação. E o domínio da reação é a fase da colheita. Então este é o nosso funcionamento. Nós hipertrofiamos as nossas forças, um dos lados da balança cresce a sua força, teremos que ter mais peso, hipertrofias. Ou decresce-se a força de um dos lados da balança, temos que corroer o outro lado. Portanto, assim, temos estado de saúde, que é o perfeito equilíbrio, os estados hipertróficos e hipotróficos como reações às nossas ações. Quando isso incide no nosso corpo, nós entendemos muito bem. E aqui fica uma informação importantíssima. Quando essas forças hipertróficas ou hipotróficas incidem no corpo físico, ajoelhe-se diante de Deus e agradeça. Porque essas forças estão sendo abrandadas, desgastadas do corpo físico, para que o seu embalo íntimo seja o menor possível. Compreenderam? Adoecer o corpo é uma bênção para o ser espiritual, porque essas forças desequilibradas vão desgastar os seus potenciais mórbidos, hipertróficos ou hipotróficos. Então, quando você constrói um tumor no seu corpo, você está se eximindo de construir um tumor no seu psiquismo. Sabe o que é um tumor no psiquismo? É uma doença psíquica escabrosa. Quando você realiza uma doença hipotrófica destrutiva no seu organismo, você está se defendendo, se protegendo de uma doença destrutiva no seu psiquismo. Sabe o que é uma doença destrutiva do psiquismo? É uma doença terrível. Vocês sabem o nome dela. Não sabem? Alguém me chamou de demônio? Não é? O demônio do meio-dia, é assim que é o livro? É assim mesmo? Sabemos o nome desta doença, é tão comum nos nossos dias. Depressão. Está escrito aí, né? Portanto, nós participamos de um movimento dentro de uma normalidade, aqui está a linha da normalidade, mas pelo ato do orgulho e do egoísmo, nós subimos as forças, que depois, no ricochete, irão ser aprofundadas. Claro? Então, quando nós colhemos a hipotrofia, a hipodinamia das forças do nosso corpo físico, nós estamos na fase da colheita de ações previamente semeadas. Não venhamos a dizer: eu estou deprimido porque meu cérebro não presta, não funciona direito, os meus neurônios não produzem neurohormônios.
serotonina e tudo que vale mais, né? Tudo que vale. Não venhamos a dizer isso. Eu estou deprimido porque eu herdei um aparelho neurológico defeituoso dos meus pais. Eu estou deprimido porque eu desequilibrei o funcionamento íntimo das energias que movem o meu ser psíquico, em outras etapas de minha vida, por vezes em outras existências. Porque sempre que nós somos tomados da fase de hipofuncionamento, de hipodinamia do nosso corpo ou do nosso psiquismo, do nosso cérebro, nós estamos colhendo o outro lado da oscilação do pêndulo. Agora vocês estão entendendo. Esse negócio de orgulho e egoísmo é muito sério, não é? Parece gostoso a princípio, mas e depois, né? Quando vier a colheita, na semeadura é uma maravilha. Eu subo num pedestal, sou aplaudido, né? Sou admirado, sou grande, sou gigante, mas e depois? Se estes movimentos de hipertrofia do espírito não se sustente nos valores genuínos do amor, eles estão roubando valores alheios. Estejamos atentos a isto. Portanto, na hipertrofia do ego, no exercício pleno do orgulho e do egoísmo, nós estamos roubando valores alheios. Estamos roubando realizações dos outros. Estamos tirando felicidade dos outros. E depois vamos colhê-las em nós. Vamos colher a redução do ego, a perda da autoestima. Foi o que nós imprimimos ao outro. Vamos colher o desalento. Foi o que nós semeamos. Vamos colher angústia e tristeza. Foi o que nós imprimimos no outro. Então não venhamos a dizer, somos vítimas do funcionamento bioquímico do nosso cérebro, como que é a nossa medicina materialista. Não, somos vítimas de nós mesmos. O outro lado do pêndulo precisa ser colhido. Então nós começamos as nossas aventuras na vida, subimos na arrogância, a egolatria, o hiperegotismo, a elevada autoestima, a hiperpsiquia, que é o psiquismo funcionando em excesso, damos conta de tudo, fazemos tudo, sequer dormimos, trabalhamos como um trator. Não é assim? Somos super-homem, damos conta de tudo, realizamos tudo. Sou todo poderoso. Mas e depois? Chegamos no máximo na exaltação do eu, mas depois é preciso descer. Aí vem o desalento, a hipopsiquia, o raciocínio adormecido, a baixa autoestima, o ego que já não vale mais nada. O indivíduo se vê e fala assim, nossa, eu não presto para nada. Ele não consegue ver o seu próprio valor, cai na depressão e pode chegar ao máximo. Não presto para nada, vou me matar. São movimentos gratuitos que nos assediam na vida? Claro que não. Semeadura, colheita daquilo que foi semeado. Porque na fase de lá, semeadura, na fase de cá, colheita. Portanto, nós subimos e depois caímos. Se não nos consertamos, chegamos à deterioração. E não vamos falar disso por não ser o tema de hoje. Mas esses movimentos tendem a se endireitar e tornar-nos novamente ao equilíbrio. Então, meus amigos, a alma despedaçada despedaçou-se porque não entendeu a ciência do amor. Não soube obedecer aos imperativos do amor. Agora mesmo nós vamos falar de alguém que nos ensinou algo muito importante.
Então a alma despedaçada é uma grande realidade das paisagens humanas, em que o indivíduo cai na deterioração de todos os seus valores, e aí ele não pode seguir a linha do progresso, aí ele se recolhe, aí ele não quer sair de casa. E aí agora nós entendemos por que o grande obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo, porque vão semear a deteriorização dos valores humanos na fase da colheita. Ficou claro? Porque enquanto o indivíduo está escalando esses valores, empregando a sua força egóica para subir, parece-nos que ele está investido no progresso. Mas se esta investidura não se faz acompanhar do amor genuíno ao semelhante, que é o imperativo da lei, ele vai desequilibrar, ele vai subir o pêndulo e depois vai se destruir. E na destruição, ele corrói os seus valores e as suas potencialidades, tornando-se assim o obstáculo maior ao progresso humano. Então, orgulho e vaidade é, como quer o Livro dos Espíritos, o maior obstáculo ao progresso humano na fase de colheita de seus efeitos. Claro, na fase de colheitas. Portanto, todas as doenças da alma estão inseridas nesse desequilíbrio pendular das energias que movem o nosso psiquismo. Todas as doenças da alma estão inseridas aí. Bipolaridade, depressão, esquizofrenia e todo o grande rol de diagnóstico de doenças psiquiátricas estão todas inseridas no desequilíbrio pendular das forças que movem o nosso ser, que sustentam o funcionamento normal do nosso psiquismo. Chegamos, enfim, à origem última destes desequilíbrios. Todos eles residem no exercício equivocado do orgulho e do egoísmo. Mas existe uma forma de nós nos curarmos? Claro que sim. Existe uma partícula equilibrante, uma partícula capaz de promover o reequilíbrio do ser, inserindo-o no contexto saudável da vida. É o amor. Este é o remédio sublime. Então, meus queridos, vocês podem ir ao balcão farmacêutico, comprar um monte de remédio assim para curar os desalinhos da alma, as doenças psiquiátricas, as depressões e angústias. Vocês podem frequentar hospitais, consultórios médicos e psicológicos, servindo-se de orientações justas e adequadas. Podem, inclusive, ter benefícios com esses medicamentos, não podemos dizer, eles não servem para nada, mas nós não podemos acreditar que eles de fato irão nos curar. São bengalinhas que por vezes precisamos para nos sustentar, mas o que há de nos curar verdadeiramente é mudança de atitude, é abrir as comportas do coração e exercitar o verdadeiro amor, o amor ao semelhante, quando então nós nos equilibramos com o outro. Eu não sou mais nem menos do que o outro, eu sou igual ao outro, eu amo o outro na mesma medida que me amo. Este é o remédio fundamental. A maior das leis, disse Jesus, a lei suprema do universo. É fantástico. Trazemos o Cristo para uma realidade científica e entendemos porque de fato ele foi o grande médico. Não é assim? O Evangelho nos conta que certa feita Salomé, a mãe de Tiago e João,
esparramou-se aos pés de Jesus. E ele, que conhece a natureza humana, logo lhe disse: mulher, que quereis? Ela queria alguma coisa. Senhor, faze com que no teu reino um dos meus filhos se sente à tua direita e outro se sente à tua esquerda. Mulher, não sabeis o que pedis. Poderão ele beber do meu cálice e serem batizados com o batismo que eu hei de ser? E estavam todos os discípulos presentes, e os dois afoitamente se expressaram: podemos sim, Senhor. Eu posso, eu sou poderoso mais do que os meus companheiros. Eu quero sentar à tua direita ou à tua esquerda. E Jesus continua: eu sei que eles podem beber do meu cálice e serem batizados no meu batismo, mas o sentar à minha direita e à minha esquerda não me compete, compete ao Pai que me enviou. Ora, os outros 10 discípulos colocaram-se indispostos e incomodados com aquela situação, em que eles se viam passados para trás. Eles se viam reduzidos por aqueles dois. Aqueles dois, nesse momento, expressaram o orgulho e o egoísmo. Quero o melhor para mim, para você? Não. Eu sou melhor do que você. Eu sou maior que você. Você é menor. Então Jesus chamou os seus discípulos queridos e reservadamente lhes falou, porque estavam diante da multidão, e Jesus reservadamente lhes deu aquela lição maravilhosa. Os governadores da terra comandam sobre os seus vasallos. Os senhores exercem autoridade sobre os seus servos. Mas entre vós não seja assim. Aquele que quiser ser o maior, este será o último e o menor de todos. A primeira lição. De outra feita, eles voltavam de Cafarnaum. E diante de Jesus, chegaram e o mestre lhes perguntou: que viestes discutindo pelo caminho? Eles se envergonharam, porque pelo caminho vieram eles discutindo qual dentre deles era o maior. E deve ter sido calorosa a discussão. Não, eu sou o maior desta turma. Jesus percebeu aquela situação desconfortável, aquele fel venenoso que corroía o coração daqueles homens maravilhosos. O véu do orgulho, o véu do egoísmo, da vaidade, onde um quer mais do outro, um quer ser mais do que o outro, um quer se projetar mais do que o outro. E se Jesus viesse hoje e nos perguntasse: que viesses discutindo pelo longo caminho da evolução? Passou-se 2000 anos, que viesses discutindo? Nós teríamos que abaixar as frontes, envergonhadamente dizermos: Senhor, pelo caminho da vida, continuamos discutindo entre nós qual é o maior. Eu sou o mais bonito, eu sou o mais rico, eu sou o mais inteligente. Isso começa lá nas primeiras lições da meninice, quando nós começamos a entrar em contato com os nossos iguais. Todo dia levantamos, pegamos os nossos carros e somos animados por esse sentimento: eu sou mais importante, esse lugar é inteiro. Sai da frente, se relega, passa por cima, passa mesmo. Meu carro é mais bonito, mais poderoso, não é? Mostramos os nossos personalismos com os cavalos do motor, se somam ao cavalo que somos, né? Estão cheios de cavalo, saímos dando patada. É assim? Coice, né? Não é patada, não é coice. Não é coice. Pela vida fora. Senhor, ao longo do caminho da evolução, continue dando coice aos meus amigos, para ser maior do que eles, ser mais poderoso, mais rico, mais bonito, mais ilustre.
E às vezes também discutimos entre nós, eu sou mais bonzinho, eu sou mais humilde, né? Está acabando, viu, João? É por isso que Jesus diz: aquele que quiser ser o maior, este será o menor e o último de todos, pela reverberação das forças íntimas. Aquele que se exaltar, este será humilhado. É o que Jesus diz: aquele que se exaltar, este será humilhado. O que é ser humilhado? O indivíduo se humilha, ele se diz: não vale nada, não tenho estima, não gosto de mim mais. Não é assim? Isso é ser humilhado, não serve para nada. Hoje Jesus dizia assim: aquele que se exaltar no ego será um deprimido. Isso que Jesus quis dizer. E é uma sabedoria estonteante. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa lição é importantíssima, é urgentíssima na nossa vida, se queremos equilíbrio, se queremos bem-estar, se queremos prevenir-nos dessa doença corrosiva e terrível que é a depressão. Temos que adquirir novos hábitos de comportamento. Temos que verdadeiramente desejar para o nosso próximo o que queremos para nós. A importância que eu tenho para mim, quero que ele também o tenha. Os valores que eu julgo possuir, quero que o outro também tenha. Se eu me acho inteligente, eu tenho que também nutrir essa inteligência do outro. Este é o equilíbrio indispensável para que nós possamos funcionar de modo saudável nas nossas vidas. Temos que começar agora, para que na próxima existência possamos viver de forma equilibrada e saudável, sem precisar de tomar uma mão cheia de remédio, para poder manter o nosso ânimo e a nossa disposição. Isso é muito sério. Claro, é muito sério. Porque não adianta também fingir que está lustrando o outro, não é? É evidente que isso não funciona. Isso está dito em muitos outros estudos. Aqui está o Evangelho segundo o Espiritismo, Bispo Argel. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se indício à queda, pois Deus abate completamente os orgulhosos, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Não está claro? O que é essa queda? Chafurdar-se na depressão. Colher o resultado da subida imprópria, da semeadura imprópria, que executamos através desse peso terrível aí, ó. Olha o peso lá puxando o sujeito para baixo, o orgulho. Provérbios 16, versículo 18. O orgulho precede a queda. O orgulho vem antes da queda, o orgulho precede a queda. E assim estamos terminando a nossa conversa. Queremos trazer uma palavra de alento nesses minutos que nos restam, aquele que se sente no fundo do poço, aquele que hoje colhe o movimento destrutivo do pêndulo, que aparentemente destrói os seus valores pessoais, o seu ânimo, a sua disposição, o seu valor próprio, e o arremete a esse lado sombrio e doloroso da alma humana, em que ele se vê imerso nas suas angústias indescritíveis e inexplicáveis. Estejamos absolutamente seguros do movimento próprio da existência, o movimento inexorável do universo. Depois de toda descida, segue-se uma subida. Depois de toda destruição, nova reconstrução. Então estejamos imbuídos de um alento.
momento, de que tudo isso passará. Nós sairemos do fundo do poço renovado, revigorado, reconstituído. Então que possamos usar estas forças aparentemente destrutivas da nossa felicidade, do nosso ego, para a reconstrução de uma nova postura de personalidade, de um novo ser em nós, um ser que sabe valorizar o outro, um ser que prima por semear felicidade aos outros, um ser que quer o bem-estar de todos como quer para si próprio, um ser que quer valorizar o outro como valoriza a si mesmo. Este é o conselho que deixamos para vocês. Sabe por que o oceano é tão imenso e tão poderoso? Porque ele foi humilde bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios da terra. Paz, alegria para todos nós. Gostaria de reforçar a sequência nossa da semana. Amanhã, dia 25, vamos ter Paulina falando para nós sobre esforçando para vencer nossas más tendências. Depois, na quarta-feira, 26, fazendo um amor com a mãe Samuel Cardoso. Depois, na quinta-feira, vigilância e oração com Eduardo Loureiro. Sexta-feira, combater o bom combate com Everson Santos. Renovando aí o nosso convite, a gente gostaria de também renovar aquilo que nós falamos no início. Fazemos agora a nossa oração. Aquelas pessoas que desejarem receber o passe podem ficar nos seus lugares. Aqueles que não desejarem podem sair mantendo a harmonia da sala. Nós vamos diminuir as luzes do salão para que a gente possa fazer então, os nossos pensamentos e palavras construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida, nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie momentaneamente para que o seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Peço a Jesus que a vossa luz e a vossa paz